Bom dia a todos. Queria agradecer inicialmente a presença de vocês no seminário como um todo. Para a gente é uma grande satisfação tê-los aqui conosco essa semana, particularmente nessa mesa, e aos colegas da mesa pela oportunidade sempre profícua do debate. O Rafael acho que fez uma exposição excelente, discutindo muito apropriadamente o tema mais geral do seminário, e a minha exposição está mais centrada na proposta da mesa, a crise urbana e a reprodução do econômico. Muito embora não seja possível dissociar a discussão da reprodução do econômico do que se aponta hoje como as possibilidades e as impossibilidades. O foco não vai ser a questão do direito à cidade, mas sim o modo como a própria produção da metrópole e reprodução da metrópole nos revela a reprodução do econômico, ou como ela é parte desse processo. Então, só para situar um pouco acho que, primeiramente, seria interessante acentuar que a crise urbana diz respeito a uma crise da reprodução social, diz respeito ao aprofundamento do modo como a sociedade capitalista se reproduz criticamente. Portanto, ela tem uma especificidade nesse momento da história, mas o que eu quero apontar é que a crise urbana ela não nasce nesse momento da história. A produção da cidade capitalista, especialmente pós-revolução industrial, ela é uma produção crítica, uma produção de uma crise. Se a gente olhar para os escritos já do século XIX, do Elisée Reclus, do Engels, a gente consegue perceber naquele momento elementos de uma produção crítica desse espaço. No entanto, nessas últimas décadas, eu acho que a gente pode apontar conteúdos novos dessa crise e uma especificidade dela. Então, nesse sentido, a crise se revela como uma produção crítica do espaço, enquanto produto, condição e meio da reprodução do capital, como já há muito tempo colocou essa tríade a professora Ana Fani. Mas, por outro lado, a partir das práticas socioespaciais, a crise se revela como um aprofundamento de todos os tipos de coação e de violência. E, ao mesmo tempo, como negação desse processo a partir das transgressões, das resistências e dos movimentos sociais. Então, nesse sentido, acho que é importante situar de onde falo. A minha fala, portanto, vai ser a partir da discussão do processo de produção do espaço, e ela tem como referência, fundamentalmente, a produção de uma metrópole periférica de um país dependente. O que coloca, eu acho, algumas questões para a gente pensar com relação à justiça espacial e mesmo ao Estado, porque o Estado aqui é assassino, é assassino de pessoas pobres, nesse momento. A crise urbana hoje se revela como um Estado. Uma das suas formas de se revelar é como o assassinato que a gente acompanha dia a dia, especialmente nas periferias, e a coação a todos os movimentos. Então, acho que é importante pontuar um pouco isso. Bom, o ponto de partida, portanto, é compreender o espaço enquanto um produto social e histórico. Nesse sentido, a gente não está falando de qualquer espaço, estamos falando do espaço relacionado ao desenvolvimento e reprodução da sociedade capitalista e, desde lá, então, da Revolução Industrial e do desenvolvimento das formas de sociabilidade capitalista, foi produzido para garantir que o processo geral de produção e circulação do capital pudesse se viabilizar e se realizar, de modo que produção, circulação, distribuição e troca tivessem
uma articulação, né, e esse processo pudesse se constituir, né? Exatamente por isso a concentração passa a ser um elemento-chave, né, um conteúdo-chave dessa produção, e a urbanização e a ampliação da urbanização passa a ser uma necessidade do próprio processo de acumulação capitalista, né? Acho que é importante situar isso para poder entender a passagem que a professora Ana Fania e alguns membros da mesa de ontem falaram do momento em que a gente vive, né, dessa transposição de uma hegemonia, né, de um capital industrial para um capital financeiro. Então é importante, acho que, localizar atrás que a necessidade de articulação desses diferentes momentos do capital, né, é significativa, é fundamental para que ele se realize, né? Sobretudo quando a gente pensa a produção e a realização da mais-valia num certo sentido, e sobretudo quando, mais adiante eu vou tratar da questão da especulação e da própria renda, né? Bom, no século XX, né, o Lefebvre nos anotou, nos autores, o capitalismo, o André Canu, por exemplo, para se desenvolver, precisou extrapolar o plano da produção de mercadorias móveis, né, comuns, né? A necessidade, o capitalismo, para sobreviver e para se expandir, né, precisou se assenhorar de outros espaços e tempos da vida, né, de modo que a cooptação do teu tempo supostamente livre, né, tivesse vinculado de alguma forma produtivamente à reprodução do capital, né? Isso implicou na produção de um espaço específico para que essa expansão do capital pudesse atingir outros setores, outras áreas da reprodução social, né? E, nesse sentido, o que acontece no século XX, em grande parte, de um lado, né, uma estratégia da reprodução capitalista, no sentido de absorver e superar as crises que vinham do final do século XIX e começo do século XX, né? Então aí você tem, né, a articulação entre o Estado, as grandes corporações e, nos países centrais, alguns grandes sindicatos, produzindo uma forma, né, de regulação e de acumulação específica, né? E isso, então, permitiu, de um lado, expandir a produção da mercadoria em vários sentidos, não apenas em quantidade, né, mas expandir a sua sociabilidade para outros elementos que não foram produzidos especialmente como mercadoria, né, a inclusão, né, a absorção de outros processos que não necessariamente são produzidos como mercadoria, mas que assumem a forma da mercadoria, né? E isso ganhou um impulso muito significativo a partir do modo como se concebe as cidades, né? Por exemplo, através do Estado e do planejamento. Então, do meu ponto de vista, há uma relação muito intrínseca entre, né, a expansão do capitalismo ao longo do século XX e aquilo que muitos autores chamaram de uma expansão fordista do capitalismo, e o que vai ser a concepção modernista, funcionalista e racionalista da cidade, né? Então, a metáfora da fábrica chega na cidade naquele momento, fragmentando todos os tempos e espaços da vida, né, constituindo, né, hierarquias entre os lugares e dissociando, portanto, a possibilidade, dispersando, né, diminuindo as possibilidades de encontro, de relações para além do mundo
do mercado e da mercadoria, né? Isso no momento em que a centralidade do processo de acumulação estava no processo de produção de bens, né? De mercadorias, de bens, né? Então, e evidentemente é importante considerar que essa expansão e mesmo essa concepção modernista, racionalista e funcionalista, ela não atinge os mesmos lugares do mesmo modo. É muito diferente a gente falar disso na França ou falar disso em São Paulo, meados do século XX. É profundamente diferente, né? Mas como concepção, né? O que você tem? Uma concepção de uma totalidade de cidade. Se a gente pega, por exemplo, os desenhos do Le Corbusier, tem lá uma totalidade de cidade pressuposta, né? Que tem, inclusive, um lugar para o operário, né? É um lugar de operário, de explorado no trabalho, mas tem um lugar concebido para ele na cidade, naquele momento. Então, naquele momento, né? Havia a possibilidade de se pensar, o modernismo, né, pensa a cidade como um todo, né, como uma racionalidade, mas na qual o trabalho formal, fabril e etc. tem um sentido naquele momento, né? E, portanto, ele tinha um lugar nos desenhos da cidade, né? Ainda que fosse mais afastado do centro, etc., mas ele tinha um lugar naquela concepção, né? Por que eu estou colocando isso? Bom, essa concepção e essa produção da cidade a partir dessa perspectiva gerou, segundo Harvey, por exemplo, é o que alimentou boa parte do capitalismo ao longo do século XX. Né? Não se entende, segundo ele, o desenvolvimento do capitalismo sem que a gente possa entender o caráter dessa urbanização a partir desse momento. Né? Por quê? E aí a gente pode acrescentar, porque a produção desse urbano a partir dessas formas e dessas concepções que permite cooptar os tempos da vida. Então, se a gente perguntasse aqui para as gerações anteriores sobre o que era lazer, lazer era uma palavra desconhecida de grande parte da sociedade. Não era lazer, era o tempo do não trabalho. Era outra coisa, né? A incorporação do que é lazer vem associada a uma relação com o consumo de um lugar ou com o consumo de coisas, né? Então, o lazer se torna um setor econômico, né? Da mesma maneira, o turismo, né? De tal modo que a produção da cidade e dos lugares ocorre no sentido de transformar todos os teus tempos e espaços no tempo e espaço da mercadoria, né? No tempo e espaço, seja da sua produção ou seja da sua realização, né? No entanto, já no final dos anos 60, esse arranjo fordista, né, que produziu de alguma maneira uma certa, vamos pensar assim, aspas, uma estabilidade, né, aspas, porque a reprodução do capital nunca é sem barreiras e sem incoerências, né, ela começa a ser colocada em xeque novamente, né? Quer dizer, a crise da própria reprodução do valor começa a se colocar no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, né? E é a partir daí que a gente pode sinalizar as transformações no próprio processo de acumulação capitalista, que vão dar um sentido completamente diferente à metrópole e ao próprio planejamento que se faz dela, né? Então, para alguns autores, se a gente pegar a Anita Paulani, Fiore, Braga, entre outros, né, essa crise de reprodução colocada nas mercadorias, na valorização real, é o que apontou
para o processo, de um lado, de financiarização da economia e de outro, da reestruturação, da chamada reestruturação produtiva. Né? Essa necessidade do capitalismo de buscar brechas, né, para conseguir manter os patamares de acumulação, né, vai produzir, por exemplo, uma onda de privatizações numa série de lugares, uma luta política muito significativa contra grandes sindicatos, por exemplo, contra a estabilidade do trabalho. Né? Por quê? Porque é preciso, né, explorar até o sangue, né, para conseguir que a remuneração do capital se atinja as taxas almejadas. Né? E ao mesmo tempo isso é contraditório, né? Porque à medida em que se mexe na composição orgânica do capital a longo prazo, a tendência de queda da taxa de lucro fica cada vez maior. Então, ela não é uma solução simples. Então, situando um pouco essa crise bem rapidamente, como é que ela se revela do ponto de vista da paisagem, né? Da desvalorização, do fechamento de áreas industriais, de portos que já não correspondem mais à sua função original, e uma série de outros elementos que depois a gente pode discutir melhor. Então, o que me parece que acontece? Aquela materialidade, né, produzida como capital fixo, ou como aquilo que o Harvey vai chamar de fundo de consumo, que diz respeito, né, a uma articulação de um momento anterior necessário ao capitalismo, ela já, num certo momento, nessas últimas décadas, ela não responde mais a as novas necessidades. O que seria essa nova necessidade? É o processo de acumulação rentista como fundamento da acumulação, e não mais o processo de produção dessas mercadorias. Não que elas não sejam importantes, por favor, não estou colocando isso. O que eu estou colocando, a partir dos autores que eu citei, é que o motor do processo de acumulação está no rentismo e não no processo produtivo em si. E isso coloca, do ponto de vista da produção do espaço, isso acentua para mim a crise urbana. Né? Por quê? O Lefebvre, no Espaço Política, coloca claramente, né, a produção do espaço, o espaço não é neutro, né? O espaço é produzido como mercadoria, e exatamente por isso ele dissimula relações e processos, né? Produz um estranhamento, uma alienação, né? A produção do espaço produz uma própria alienação. Então, cada vez mais o processo de produção do espaço está relacionado a uma lógica rentista e financeira, portanto abstrata e muito difícil de ser apreendida, né, pelo conjunto da sociedade. O que a lógica rentista tem a ver com isso? E aí o Lefebvre mesmo nos dá uma chave, né? Diz, olha, por que a produção do espaço é importante? Lembrando aqui que eu estou sempre fazendo a chave do econômico por conta da mesa, né? É importante por conta da composição orgânica, né? A produção do espaço comporta um setor ainda no qual a composição orgânica tem uma quantidade, vamos dizer assim, uma proporcionalidade de capital variável capaz de produzir, de gerar um processo de valorização, né? Diferentemente ainda de outros setores nos quais essa composição, pelo fato de ter uma menor quantidade de trabalho vivo, né, esse processo de valorização estaria em xeque. Então a produção do espaço comportaria, sobretudo, é claro, ele está falando da construção civil, né, um setor ainda capaz de gerar um processo de valorização. Por outro lado, ele mesmo afirma ainda nesse livro, né, essa produção não se faz alheia a um processo especulativo. Né? Ele diz, por meio do espaço, dinheiro se faz dinheiro. Né? E isso, né, diz respeito ao quê? Ao que a gente pode chamar, vou chamar aqui de renda. Né? E aí, de novo, a discussão da propriedade imobiliária. Então, nesse momento rentista do processo de acumulação, o que está
na centralidade do processo é a mobilização da propriedade imobiliária, né? E a possibilidade de que, a partir dessa mobilização, o processo de produção do espaço possa realizar diferentes frações do capital. Isso, por exemplo, a professora Ana Fani mostrou quando estudou os edifícios corporativos aqui na região sudoeste, né, no quadrante sudoeste, mas que possa realizar também uma renda derivada pelo simples fato de ser proprietário de um determinado fragmento da metrópole. É óbvio que a renda, né, primeiro, a terra não produz ela própria renda, né? As discussões já superaram um pouco essa questão. Ela não produz renda, mas o fato de você ter o título e o monopólio de um determinado lugar, né, faz com que socialmente você seja reconhecido como detentor da possibilidade de se apropriar de uma parte da riqueza social produzida, né? E isso faz com que colocar a mobilização da propriedade no âmbito rentista, né, no âmbito de uma economia, fundamentalmente rentista, traz todo um novo sentido para o planejamento, né, e para a vida. Para o planejamento, aquela concepção de totalidade vai desaparecer. Né? Ela desaparece como concepção. O que se pensa? Fragmentos da cidade. Né? Então, se cria territórios estratégicos, né, nos quais se operacionaliza sobre o espaço. Vou falar bem rapidamente para não ultrapassar o tempo. Depois, se for o caso, a gente pode aprofundar. Então, se a gente observar, por exemplo, dos meados dos anos 80 para cá, vamos pensar. Primeiro foram as operações pontuais, as flexibilizações pontuais, troca zoneamento, troca coeficiente produtivo, etc, etc. Até chegar na Operação Faria Lima com o CEPAC, né? Colocar direito, a possibilidade de construir vendido na Bolsa de Valores. Então, a associação com o processo de produção mais diretamente com o financeiro. Aí, a operação urbana vem, nas normativas, vem e regulamenta um ritual desse processo de flexibilização, vamos dizer, que já não é mais pontual de um terreno ou outro, mas é de um território eleito, vamos dizer assim, de um perímetro, né, particularmente definido. Para além das operações urbanas, você tem a concessão urbanística, na qual aí, na operação urbana, ainda é o Estado quem dá a diretriz de quais são as transformações. Na concessão urbanística, né, quem faz o projeto é o concessionário, né? E hoje no Arco Tietê, no edital do Arco Tietê, né, está lá que os participantes podem se utilizar de todos os instrumentos previstos no plano diretor, é evidente, mas também, se acharem que ali não estão contemplados, eles podem criar a lei. Né? Então, para a gente pensar como essa, na verdade, eu estou querendo criar uma imagem de uma necessidade de tornar móvel, plástico, aquilo que é rígido, que é o que foi produzido no momento anterior. Só que isso não é tão fácil quanto a gente descartar essa caixinha, essa garrafinha de água, porque isso implica na reprodução da vida de milhares, né, milhões de pessoas. Então isso coloca o conflito, já acabou, 2 minutos, isso coloca, né, na centralidade do debate o conflito entre o uso, né, e o espaço produzido no sentido produtivo, no sentido da sua valorização. E coloca para a gente o papel do Estado, sim, né, nesse processo. Né? Por isso que a nossa vida na metrópole, ela vem sendo cada vez mais um caos. Né? Ela está em constante transformação. E o que me parece ser a lógica desse processo é o fato de que a produção do espaço guarda, então, essas duas determinações. A de um processo de valorização e a de um processo de absorção de renda a partir da propriedade imobiliária. Né? E a renda tem uma liquidez
né, e uma velocidade de recuperação maior do que propriamente a do processo produtivo, né? Então, é por isso, e essa velocidade colocada nesse processo é o que transforma a vida de milhares, milhões de pessoas na metrópole, né, uma verdadeira crise cotidiana de sobrevivência, né? Bom, para não ultrapassar o tempo, eu vou ficar por aqui. Obrigada.